Nessa série do nosso canal, intitulada História da Filosofia, nós trazemos as reflexões dos filósofos chamados de naturalistas, ou daqueles que se preocuparam com temas acerca da natureza, como qual é a origem da natureza, ou como ocorrem os fenômenos naturais, como se dá o funcionamento da natureza. E hoje nós vamos trazer a reflexão de um cara chamado Heráclito de Éfeso sobre a natureza e o seu funcionamento. Fala galera, mais um vídeo do canal Arte de Pensar nessa série intitulada História da Filosofia, onde nós vamos falar hoje então sobre Heráclito de Éfeso e algumas das suas ideias sobre a natureza. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um pouco complicado, um pouco difícil para a gente entender o pensamento do Heráclito. Por quê? Por uma série de razões, entre as quais duas delas eu gostaria de citar agora no início do vídeo. Primeiro, porque a maioria das coisas que nós sabemos sobre o Heráclito vem de pequenos fragmentos ou pequenos trechos que restaram, dos seus escritos ou daquilo que anotaram acerca do que ele falava. Então a maior parte se perdeu daquilo que são as ideias originais do Heráclito. E depois, porque como nos diz o historiador da filosofia Anthony Kenny, o Heráclito ele não argumentava, ele proferia, ele era aquela espécie de pensador que gostava de meramente proferir as suas ideias, os seus pensamentos, e não de argumentar, de defender aquilo de modo consequente, de modo claro, com premissas e conclusão, como é hoje a atividade dos filósofos contemporâneos, que nós entendemos como uma atividade essencialmente de argumentação, de tentar defender as suas teses, as suas posições com argumentos, com razões. E esse não era o caso do Heráclito, porque, como diz Anthony Kenny, ele mais se assimilava com aquela ideia popular que se tem do filósofo como aquela espécie de guru que fica proferindo máximas de sabedoria que as pessoas precisam tentar decifrar, seus ouvintes precisam tentar fazer um esforço para decifrar, interpretar o que ele está falando. Então, essa era a maneira como o Heráclito proferia, fazia os seus discursos, e não um discurso argumentativo mesmo como fazem os filósofos profissionais, digamos assim. Então, essas coisas, entre outras, tornam o pensamento do Heráclito difícil, ou às vezes quase inacessível, se a gente não tiver em mente essas dificuldades iniciais, esses empecilhos iniciais que fazem com que o pensamento dele não seja facilmente assimilado. E claro, filósofos posteriores, como Hegel, por exemplo, utilizaram elementos do pensamento de Heráclito para elaborar seu pensamento. Então, apesar de ser um filósofo difícil, complicado, obscuro, muitas vezes, para se entender, ele exerceu uma influência aí na história da filosofia, ele tem um legado muito importante. Para a gente entender, então, esse legado, o tamanho desse legado que ele deixou para a posteridade filosófica, a gente vai abordar aqui alguns aspectos do seu pensamento acerca da natureza. Primeiramente, é importante dizer que, para ele, tudo está em constante movimento, em constante mudança e transformação na natureza. Nada é permanente, nada permanece fixo, imutável, eternamente, mas tudo muda. A mudança, o movimento, a transformação é a característica essencial da natureza. Aquele termo devir, que significa tornar-se, é o que melhor representa a natureza em sua essência. Como diz o Heráclito, panta rei, tudo escorre, porque tudo está em constante movimento e mudança. É que ele dá uma série de exemplos, então, para dizer que os contrários, os opostos, estão em constante luta entre si, numa luta perene, numa luta eterna entre si, e caminham juntos nesse conflito eterno. O novo se transforma em velho, o dia em noite, o saudável em doente, a guerra em paz, enfim. Tudo está em constante movimento e mudança na natureza, nada é permanente. E ele chega a dizer em uma ocasião que não é possível para uma pessoa entrar duas vezes no mesmo rio. Por quê? Quando a pessoa entra pela segunda vez, as águas do rio não são as mesmas.
da primeira vez que ela entrou, porque as águas já correram e, enfim, são outras. Esses são alguns aspectos aí do pensamento do Heráclito, então, sobre a natureza, que definem a sua figura, então, como aquele filósofo do devir, aquele filósofo do tornar-se, que diz que tudo muda e nada permanece. E o Heráclito ele também se preocupou em explicar o porquê que, apesar de a mudança ser a característica essencial da natureza, então não é uma característica apenas de aparência, que a gente olha para as coisas e percebe as coisas mudando e se transformando constantemente, o ciclo da nossa vida, de nascer, crescer e morrer, ou mesmo o ciclo das estações do ano, essa mudança então intrínseca à natureza, ela não acontece de qualquer maneira. E esse filósofo então ele tentou explicar por que ela não acontece de qualquer maneira e ela acontece de certa forma de modo ordenado, de modo harmônico. Existe então uma harmonia inerente à natureza, ao mesmo tempo em que ela está em constante mudança. E essa harmonia, essa ordem na mudança que acontece na natureza, dos eventos naturais, ela se dá devido a um logos. Logos, então, é uma palavra grega que significa razão ou inteligência, que para o Heráclito seria uma espécie de inteligência universal. Seria uma espécie, então, de inteligência que governa o universo, direciona os eventos da natureza e faz com que esses eventos não aconteçam de qualquer maneira, com que esses eventos eles se deem de maneira harmônica, de maneira ordenada e não de qualquer jeito. Então, apesar de tudo estar em constante transformação da natureza, essas coisas elas não se transformam de maneira desordenada, de maneira desorganizada de qualquer jeito. Elas acontecem de modo harmônico devido à ação desse logos, essa inteligência universal, e a melhor expressão dessa inteligência universal, desse logos que nós temos na natureza, ou seja, uma expressão material, concreta desse logos, seria o elemento do fogo, que para o Heráclito é a materialização do logos universal, ou o ato de o logos universal, que é uma coisa abstrata, se tornar algo concreto, algo material, algo que está no tempo e no espaço. Então o Heráclito também se preocupou em eleger um elemento como a origem da natureza, como a arqué da physis, que no caso do Tales lá era a água, e aqui no caso do Heráclito é o fogo, que para ele é o símbolo desse eterno movimento da natureza, ou dessa eterna, dessa perpétua luta entre contrários, luta entre opostos, que eles caminham juntos ao mesmo tempo em que estão em permanente conflito. Então, esses são alguns elementos essenciais aí para nós compreendermos o pensamento do Heráclito e entendermos então o porquê que ele é considerado como o filósofo do devir, ou o filósofo da mudança, ou o filósofo do movimento, da transformação, porque, segundo ele, a natureza está em constante movimento, mudança e transformação. Ela é um perpétuo devir, um perpétuo tornar-se, e essa é a característica essencial da natureza. E no próximo vídeo dessa série nós vamos trazer o pensamento do Parmênides de Eleia, que poderíamos dizer que é o maior oponente do Heráclito nessa concepção acerca da natureza, porque para o Parmênides as coisas não estão em constante mudança e movimento. O movimento não é a característica essencial da natureza, então é o contrário do pensamento do Heráclito, para o qual tudo muda, nada permanece igual. Poderíamos dizer o Heráclito é o filósofo da impermanência, da transformação e da mudança, enquanto o Parmênides é o filósofo da permanência. E isso nós vamos compreender então no próximo vídeo dessa série. E eu peço para vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal e vejam as nossas referências.